Para você que se liga nas coisas da velocidade, você que curte as emoções da Stock Car V8, Autódromo de Interlagos em São Paulo, mais uma vez com um grande público lotando todos os setores, todas as dependências, para acompanhar a sexta etapa da temporada de 2003. Uma temporada que começa muito quente, tá aí a galera que vai se esquentando, né? Afinal de contas, tivemos chuva hoje pela manhã em São Paulo, você vê todo mundo aí com as capas se protegendo, temperatura um pouco mais amena, o tempo nublado. E a pista já vai ficando um pouquinho mais seca. Vamos lá pro grid, vamos acompanhar os carros que vêm aí para acelerar na Stock Car. Temos 33 carros posicionados para a formação do grid. E não temos na pista hoje a presença do Davi Mufato, já eu conto por quê. Tá aí Thiago Camilo, ele não conseguiu tempo no treino de classificação, larga da última posição de prova. Fernando Correia vai largar da 32ª colocação. Logo à frente dele a gente vê aí o Hélio Saraiva, largando de 21º. 31ª posição para ele, a 30ª posição de largada é do Giuseppe Vecchi, piloto lá de Goiânia, tá aí com todo o seu time já posicionado. 29ª posição de largada fica com o paulista Neto Denigre, está correndo em casa hoje. Tem a sua torcida por aqui também. Tá aí o Sérgio Paese com um novo layout no seu carro, mudou completamente as cores aí o Sérgio Paese. Vai para largar em 28º, Matheus Greipel, larga da 27ª colocação. Temos aí Beto Jorge, largando da 26ª colocação, a 25ª posição vai para o Seu Feldman. Na 24ª posição você vê aí o Thiago Marques. Depois a gente vem um pouquinho mais à frente do grid, Luiz Paternostro vai largar da 23ª posição. Sandro Tanuri vem para largar na 22ª colocação. A 21ª posição é de Ricardo Etinick, também com o layout do seu carro um pouquinho diferenciado em relação às últimas etapas. Aloysio Andrade Filho larga da 20ª posição de prova. E com muita expectativa aí o Aloysio para essa etapa. Popó Bueno larga ali na posição de número 19, uma posição atrás do irmão dele. O Cacá Bueno tá aí ó, na 18ª posição. Depois a gente vê o Adalberto Jardim, que é o 17º colocado. Já está aí posicionado, motores já vão sendo acionados. Rodney Felício larga da 16ª posição. A 15ª colocação fica com André Giafone. 14ª colocação para Raul Boesel. Depois a gente tem ali na 13ª posição a presença do Duda Pamplona. 13ª colocação para ele, o 12º colocado é Walter Salles. Na 11ª posição já vai aparecendo aí o Pedro Gomes. A 10ª colocação para Antônio Jorge Neto, que fez uma bela prova lá em Londrina com uma 4ª colocação na etapa anterior. 9ª posição de largada para Ingo Hoffmann, o líder do campeonato, está aí posicionado. Na 8ª colocação a gente vê o garoto Nonô Figueiredo, que venceu corrida lá em Londrina na etapa passada. A 7ª colocação é para Felipe Maluí, que vem aí com o carro do Davi Mufato. Depois a gente tem na 6ª colocação mais um piloto da casa, André Bragantini Júnior. Chegando o André para acelerar aí na 6ª posição. 5ª posição para Guto Negrão. Tá prometendo pódio o Guto Negrão para essa etapa em casa. À frente dele quem larga é o Xande Negrão. Depois a gente tem ali na 3ª colocação a presença do Chico Serra, tentando uma retomada no campeonato. Ele que vem de pódio em Londrina. Na 3ª posição, Carlos Alves, excelente posição de largada no Carlão. 2ª posição para ele. E o pole position, mais uma vez nessa temporada, Giuliano Lossaco, estreante. Ele já foi pole position na abertura da temporada em Curitiba. E agora volta a fazer a pole position Giuliano Lossaco. A 2ª pole position dele nessa temporada. É o único piloto com 2 pole positions.
até o momento nessa temporada de 2003. E aí vão eles para a volta de apresentação, volta de aquecimento dos pneus aqui no Autódromo de Interlagos. Você vai percebendo que o tempo está fechado. Será que vem chuva no decorrer da prova? Já tivemos chuva na madrugada. O asfalto felizmente foi secando ao longo da manhã. Mas Interlagos sempre aquela possibilidade de chuva. Tá aí o traçado de Interlagos para você, são 4.309 metros de extensão. Sentido anti-horário, Interlagos com as suas 15 curvas. E você vai vendo aí o Giuliano Lossaco, que é um pole position coladinho, você vai junto com ele na pista. A gente colocando você dentro da pista, aqui no Stock Car Channel. E aí você vai tendo um pouquinho da noção de velocidade, né? Mesmo sendo uma volta de apresentação. Tá aí o carro madrinha da Nokia, puxando todo o grid da Stock Car. E aí vem todo o pelotão ali pela reta oposta. No campeonato a gente atualiza os números para você. Ingo Hoffmann é o líder com 86 pontos. Davi Mufato tem 75, é o segundo colocado. A terceira posição é do Daniel Serra com 47 pontos. Depois a gente tem o Carlos Alves com 43. Cacá Bueno com 42. O André Giafone tem 32. Depois ali vem o Duda Pamplona, o Sandro Tanuri e o Nono Figueiredo, completando a lista dos 9 primeiros colocados na classificação do campeonato. Bom, vamos falar de Davi Mufato. O Davi Mufato. E aí dentro pela pista o Chico Serra, hein? Problemas pro Chico antes mesmo da largada. Ele que conquistou a terceira posição no término de classificação. Ficar de olho aí se Chico Serra consegue largar. Bom, vamos lá, falar de Davi Mufato. Você acompanhou a etapa de Londrina, a etapa passada, e viu que o Davi teve ali vários toques, se envolveu em alguns acidentes, especialmente com o Pedro Gomes. Ele acabou sendo excluído da prova lá em Londrina. E depois da prova ainda, depois dessa exclusão, o Davi Mufato recebeu uma suspensão por uma etapa. Por isso o Davi Mufato, que vai brigando aí pelo campeonato, não participa da etapa aqui em Interlagos. E aí a equipe Boettiger colocou o Felipe Maluí na pista com o carro do Davi para ter os seus 2 carros. Felipe Maluí que vai ensaiando também, né, uma participação na Stock Car, vai aguardando a possibilidade de estar novamente no grid. Ele que já acelerou na temporada de 2001 e vai fazendo essa participação, digamos assim, especial agora na temporada de 2003, em lugar do Davi Mufato, mas já tem planos de voltar para o grid na temporada do ano que vem, o Felipe Maluí. E aí parece que não dá mesmo para o Chico Serra, hein? Fase não anda boa para Chico Serra. Vai ficando sem a possibilidade da largada. O pessoal do resgate já chega por ali. Você vê que ele já está posicionado fora da pista. Tem o carro do Hélio Saraiva todo preto. E o pelotão já começa a chegar aqui próximo da reta para fazer o alinhamento. Você vai vendo aí todo mundo ali passando pelo trecho de subida que traz para a reta aqui de Interlagos. Não vai largar Chico Serra, hein? Prejuízo para o Chico Serra em termos de campeonato. Ele que já não começou muito bem essa temporada de 2003, não pontua em Curitiba, teve poucos pontos na etapa de Jacarepaguá e agora não consegue largar. O Chico Serra tá aí, já vai voltando a pé para os boxes. O Chico Serra. Você vai curtindo as imagens geradas pela TV Tarobá. E já chega o Thiago Camilo, mais uma vez mudando o layout do seu carro. Vamos lá, a bandeira verde está passando lá atrás de todo o pelotão, de todo o grid. Tudo em ordem, vai pintar a luz vermelha aí na sua tela. Ela vai se apagar e vamos para a largada. A partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima.
Aceleramos juntos com a Stock Car, é a sexta etapa da temporada e o Juliano Lossaco faz uma largada sensacional. Carlos Alves vem ali com o Xande Negrão e com o Guto Negrão para cima dele. O Guto já vai colocando por fora para assumir a terceira posição de prova. Esparrama um pouquinho, o Xande acompanha. Ali pelo meio a gente já vê o Nuno Figueiredo ganhando posição e aí vem a turma do fundão. Com o Giuseppe Vecchi. E também com o Fernando Cunha. Olha o quanto que abre já o Juliano Lossaco nesse primeiro trecho da pista. O Ingo vai à frente do André Bragantini. Tá ali o Felipe Maluí disputando posições. O Antônio Jorge Neto vai junto com eles. Os três carros da equipe Amateis bem posicionados nesse comecinho de prova. Guto em segundo, Xande em terceiro. E o Antônio Jorge Neto já vai pulando ali para a sexta posição. Já ganha 4 posições logo na largada. O Pedro Gomes mergulhando para cima do Felipe Maluí. Consegue fazer a ultrapassagem ali na saída do trecho do Laranjinha. É só a primeira volta de prova aqui em Interlagos. Temos uma previsão de 27 voltas. Para essa prova você vai conferindo tudo da Stock Car, categoria principal do automobilismo brasileiro. Acompanhando o fechamento dessa primeira volta. Os dois carros da Boettiger também vão juntos por ali. Kaká Bueno também já vai ganhando várias posições, hein? Aí o carro do Kaká Bueno passando aqui, ele já vai bem à frente. Vai fazendo uma bela escalada o Kaká Bueno nesse comecinho de prova. E aí o Ingo Hoffmann já vai mergulhando. Coloca por dentro, já ganha ali a posição do Nuno Figueiredo. Vem para ser o quarto colocado, o Ingo Hoffmann. Ele que largou da 9ª posição, já vai aparecendo na 4ª colocação. Na 5ª, para ser mais preciso, né? Juliano Lossaco tá bem lá na frente. Aí vem o Xande Negrão, vem o Carlos Alves. Vem o Guto Negrão, que é o segundo. Vem o Carlos Alves, que é o terceiro. O Xande, que é o quarto. E aí sim vem o Ingo Hoffmann. E aí o Antônio Jorge Neto já metendo pressão ali também para cima do André Bragantini. Pela segunda volta de prova aqui em Interlagos. Olha o Antônio Jorge Neto aí pressionando o André Bragantini. E já vai ter espaço para ele colocar por dentro ali, hein? Bragantini fecha a porta. É a etapa que marca o fechamento da primeira metade do campeonato da Stock Car nessa temporada de 2003. E esse ano a gente tem uma novidade quando a gente fala de pontuação do campeonato. Teremos, ao final do campeonato, os pilotos descartando 2 dos seus piores resultados, né? Ou seja, aqueles pilotos mais regulares, se conseguirem terminar todas as provas um pouco mais à frente na zona de pontuação, vão ter que descartar pontos. Outros pilotos que não completam as provas ou que não entram na zona de pontuação, nesse caso não tem pontos a serem descartados, mas descartam aí os piores resultados, não necessariamente a pontuação. E olha o André Bragantini aí, com o Duda Pamplona por fora, chegando para fazer a ultrapassagem. Veio por fora aqui no final da reta o Duda Pamplona, bela ultrapassagem do Duda, para cima do André Bragantini. 2 voltas completadas, Lossaco é o líder, Guto Negrão é o segundo, Carlos Alves o terceiro, Xande Negrão é o quarto, Ingo Hoffmann é o quinto. E a gente vai vendo o Nuno Figueiredo na 6ª posição. O Antônio Jorge Neto vem logo atrás dele. E aí o Duda Pamplona já como 8º colocado. O Bragantini é o 9º. Pedro Gomes é o 10º. Felipe Maluí o 11º. Raul Goes é o 12º. Adalberto Jardim o 13º. Kaká Bueno o 14º. Comecinho de prova no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerando juntos com a Stock Car. Sempre tem corrida boa para você acompanhar aqui no Stock Car Channel. E aí já temos o primeiro enrosco, hein? Popó Bueno com o Thiago Marques no fim da reta. A imagem recuperada para você do toque entre os dois pilotos. Você vê aí o Popó Bueno já descendo do carro. E aí é fim de prova, né? Popó Bueno já fora do seu carro. Juliano Lossaco vem chegando para fechar a volta de número 3. Soberano até o momento
o Giuliano Lossaco na prova. É a vantagem que ele já abre, tem ali a sinalização de bandeira amarela aí na reta. Já temos bandeira amarela, não tem ultrapassagem nesse setor da pista. Por isso o Nono Figueiredo já dá uma tirada de pé ali para cima do Ingo. O Antônio Jorge Neto aproveita e já encosta no Nono Figueiredo. Eles vão acelerando e aí já tá valendo ultrapassagem nesse trecho, hein? Tem um carro ali parado, um carro amarelo. Parece ser o carro do Sandro Tanuri. Aqui na reta oposta. Vamos tendo as primeiras baixas. As baixas que começaram com Chico Serra antes mesmo da largada. E aí os 5 primeiros colocados na sua tela: Lossaco, Guto, Carlos Alves, Xande Negrão, Ingo Hoffmann. Depois o Nono Figueiredo, Antônio Jorge Neto, Duda Pamplona, André Bragantini. E olha o Ingo já ali começando a colocar uma pressão para cima do Xande Negrão, hein? Valendo a 4ª posição de prova. O Nono Figueiredo vai acompanhando junto. Vai no ritmo ali do Ingo Hoffmann. O Thiago Camilo é outro piloto que já vai fazendo uma boa escalada também. Essa parte inicial da prova, largou lá da última posição, ele não conseguiu tomar tempo no treino classificatório. Aí já vai fazendo uma escalada e tem um carro ali já com alguma avaria soltando fumaça cruzando a reta. Parece ser o carro do Pedro Gomes. Vai acelerando e acelerando forte aí o Giuliano Lossaco. E olha o Antônio Jorge Neto para colocar por dentro, para fazer a ultrapassagem para cima do Nono Figueiredo. Já é o 6º colocado, o Antônio Jorge Neto. Ele largou da 10ª posição de prova. E agora ele vai ali acompanhar o Ingo Hoffmann, o Ingo que vai tentando chegar no Xande Negrão. O Xande vai se mantendo nas primeiras posições, olha só. No fim da reta oposta, a chegada do Antônio Jorge Neto para cima do Nono Figueiredo, fazendo a ultrapassagem e assumindo ali a 6ª posição. Carlos Alves já começa também a se isolar ali na 3ª posição de prova, hein? Já começa a abrir uma vantagem para cima do Xande Negrão. O Antônio Jorge Neto vem com muita força no embalo para cima do Ingo. Coloca de um lado, coloca do outro. O Ingo vem protegendo aqui um pouco mais para o lado de dentro da pista. E o Xande já está ali pertinho também. Nono Figueiredo se aproxima também do Antônio Jorge Neto. Aí a gente tem 2 situações, né? A primeira é o Ingo em relação a uma tentativa de chegar no Xande e fazer a ultrapassagem, já que o Xande aparentemente está um pouco mais lento. E o Antônio Jorge Neto, que vem num ritmo muito forte de prova, pressionando também o Ingo Hoffmann. Ou seja, o Ingo tem que atacar e defender ao mesmo tempo. E o Nono Figueiredo está ali com muita disposição também para tentar ganhar posições. E o Antônio Jorge Neto vem por dentro agora para cima do Ingo. No trecho de subida do Laranja. Ele consegue a ultrapassagem para cima do Ingo Hoffmann, vem para ser o 5º colocado. Impressionante o ritmo que vai impondo na prova. O Antônio Jorge Neto disputando posições, ganhando posições e fazendo uma bela escalada até aqui, com 6 voltas de prova. E olha como ele já passa pelo Ingo e já vai abrindo vantagem, enquanto você vai vendo o outro carro da equipe, o carro do Guto Negrão, que vai pela 2ª posição. 3 carros da equipe Amateis nas 5 primeiras posições de prova.
Carlos Alves é que vai celebrando nessas disputas ali para trás dele, porque ele vai conseguindo manter uma vantagem razoavelmente tranquila ali na terceira posição de prova. E vem lá o Duda Pamplona para cima do Nono Figueiredo. Vai chegando com muita disposição. Tá aí o Xande Negrão na quarta posição. Vai vendo ali o Antônio Jorge Neto se aproximando dele. São companheiros de equipe, né? Mas depois que coloca o capacete, meu amigo, essa história de companheiro de equipe nem sempre funciona. Olha o Nono Figueiredo aí para cima do Ingo. O Duda Pamplona aproveita, vem junto para ganhar a posição. E aí o Ingo fica no prejuízo. E o Duda aproveita, já vai no embalo para fazer a ultrapassagem para cima do Nono Figueiredo. Vem para ser o sexto colocado Duda Pamplona. Duplas posições, a ultrapassagem dupla, vale a pena a gente rever, ó. O Nono vai para cima do Ingo. O Ingo deixa a porta aberta, o Duda Pamplona vem. Aí o Nono esparrama um pouquinho e o Duda Pamplona faz a ultrapassagem. Passa a ser o sexto colocado, portanto, o Duda. O Antônio Jorge Neto vai aí na perseguição ao Xande Negrão. Os dois vão juntos, sem conseguirem uma aproximação ali em relação ao Carlos Alves, que é o terceiro colocado de prova. O Antônio Jorge Neto agora para cima do Xande Negrão, hein? Tá com um rendimento espetacular o Antônio Jorge Neto. Já vem para fazer a ultrapassagem para cima do Xande. Vem para ser o quarto colocado. Antônio Jorge Neto vai acelerando muito em Interlagos. Já vai aí pela quarta posição o Antônio Jorge Neto. E agora ele fica com a pista livre ali à sua frente para acelerar e tentar chegar no Carlos Alves para disputar a terceira posição de prova. Vai vendo aí o Duda Pamplona na sexta colocação. Atrás dele vai o Nono Figueiredo, que é o sétimo colocado. O Ingo é o oitavo e a gente já vê o Pedro Gomes se aproximando de Ingo Hoffmann. Aparentemente um rendimento abaixo da média. O carro do Ingo Hoffmann não vai oferecendo muita resistência não aos pilotos que vêm. Aí o Giuseppe Vecchi já está escapando. Já vai para fora da pista ali o Giuseppe Vecchi. Vem o líder, vem Giuliano Lossaco. Tranquilo na frente, já pega o trecho de subida aqui em Interlagos. Chegando para fechar mais uma volta na frente. O Giuliano Lossaco não vem para fechar a volta na frente, não. Ele vem para fazer a parada de boxe. Vamos ficar de olho no trabalho da equipe com o Giuliano Lossaco. O líder de prova é o primeiro a entrar em boxe com 10 voltas completadas. O Xande Negrão também já vai fazendo ali a sua parada. Trabalhou legal ali no carro do Giuliano Lossaco. Ele já vai indo para a saída de boxe. Com isso o Guto Negrão momentaneamente passa a ser o líder. Vai aparecendo como líder o Guto Negrão. E olha, o Antônio Jorge Neto vai cravando a melhor volta de prova, hein? 1:40.566. É um tempo de volta dentro da corrida com menos de 1 segundo de diferença para o tempo de volta do treino classificatório da pole position do Giuliano Lossaco. Só para que você tenha uma ideia do quanto está andando o Antônio Jorge Neto aqui em Interlagos nessa sexta etapa da Stock Car V8. Tá aí ele, ó. Vai pela terceira posição por enquanto. A gente sabe muito bem que estamos com os processos, os procedimentos de abastecimento, de entrada em box. Que todas essas posições aí tendem a ser posições fictícias
já que o líder Giuliano Lossaco já fez a sua parada de boxe. Tá aí o Guto Negrão, passa mais uma vez na frente, passa mais uma vez como líder de prova. E aí o Carlos Alves vem para a parada de boxe, o Antônio Jorge Neto vem junto com ele, o Nono Figueiredo também. O Pedro Gomes também está entrando aí, a gente vai mostrando para você a entrada do boxe. Equipe Medley, a equipe Amateis já vai cuidando ali do carro do Antônio Jorge Neto. Carlos Alves vai aí abastecendo. O Pedro Gomes passa ali para fazer o seu abastecimento. Carlos Alves vai voltando à frente do Antônio Jorge Neto. E aí o Nono Figueiredo também já vai saindo de boxe. O Gomes faz também uma boa parada. Os quatro vão voltar próximos para a pista de Interlagos. E agora as atenções vão sendo voltadas aí para o Guto Negrão. Qual vai ser o momento? Xande já fez a parada. O Antônio Jorge Neto já fez a parada. São os dois outros pilotos da equipe Amateis. Vamos ver se todos vão utilizar a mesma tática, a mesma estratégia de parar logo no início do procedimento para fazer o abastecimento. E já está aí o Antônio Jorge Neto para cima do Carlos Alves. É uma disputa que pode valer a segunda posição de prova. Você viu que o Matheus Greipel não quis saber de entrar nessa confusão entre os dois aí não. Saiu de lado, Carlos Alves passou. E aí o Guto Negrão agora vem para fazer a sua parada também. Já vai fazendo a sua parada o Guto Negrão. E aí a gente vai ter que voltar os olhos lá para a saída de boxe, para ver onde que o Guto vai retornar. A parada é boa, hein? Pouco tempo ali para o abastecimento. Uma boa parada do Guto Negrão. Agora é aquele tempo enorme que ele não pode acelerar, tem que ir numa velocidade mais baixa até chegar na saída de boxe. Onde está Giuliano Lossaco nesse momento? Tá aí o Lossaco. Vem para confirmar a liderança o Giuliano Lossaco. O Guto Negrão vai sair ali próximo dele, mas nem tão próximo assim, para buscar assumir a segunda posição. E ficou difícil agora para o Guto ir buscar o Giuliano Lossaco, que volta a ser o líder de prova, que vai também com excelente ritmo. O Giuliano Lossaco, a gente vai vendo ali atrás dele o carro do Rodney Felício, que não está nessa disputa aí não. Nesse momento o Rodney Felício é retardatário ali para o Guto Negrão. E tá aí o líder de prova, Giuliano Lossaco, por enquanto, de ponta a ponta, né? Fez a pole position e vai andando na frente o Giuliano Lossaco. É o que tudo indica, preservando ali uma vantagem na casa de 2 segundos e meio para cima do Guto Negrão, que é o segundo colocado agora. Vem com uma prova muito consistente o Giuliano Lossaco. E que ainda não tem vitória na Stock Car. Tem 2 pole positions, mas ainda não tem vitória. Piloto que vai estreando nessa temporada. Giuliano Lossaco vem para acelerar. E o Guto Negrão vai tentando uma aproximação, mas está difícil para ele. O ritmo do Giuliano Lossaco é bastante forte. E o Carlos Alves já chega ali também com o Antônio Jorge Neto. Vão ter que negociar a ultrapassagem para cima do Rodney Felício. Carlos Alves é o terceiro, Antônio Jorge Neto é o quarto. E o Antônio Jorge Neto vem para cima do Carlos Alves com muita disposição.
traseira do Carlos Alves, o Antônio Jorge Neto. Vamos acelerando juntos, você ligado aqui nas emoções da Stock Car. E agora parece que vai, hein? Colocou por dentro Antônio Jorge Neto. Vem para fazer a ultrapassagem. Vem para ser o terceiro colocado. Passou e passou bem o Antônio Jorge Neto. Já vem para fechar essa volta como o terceiro colocado. A quarta posição passa a ser do Carlos Alves, a quinta posição é do Nuno Figueiredo, a sexta posição é do Duda Pamplona. Eles vão andando praticamente juntos no traçado de Interlagos. Você vai curtindo o som dos motores V8 da Stock Car. Você está acompanhando pela primeira vez, esse motor é importado dos Estados Unidos, é um motor V8 com 5.700 cilindradas. O câmbio utilizado é um câmbio sequencial de 5 marchas. E a suspensão é independente nas 4 rodas. Rodas que, por sinal, utilizam o aro 18 e os pneus Pirelli. Aí o Adalberto Jardim, aí cumprindo o seu papel, o Adalberto Jardim na prova. Jardim que dessa vez largou ali da 17ª posição. Já vai andando entre os 10 primeiros colocados. Ele vai aí à frente do Ingo Hoffmann. Jardim é o 9º, Ingo é o 10º nesse momento. E logo ali atrás a gente vê o Raul Boesel com o Kaká Bueno na sua cola, 11º e 12º colocados. Kaká que hoje largou um pouquinho mais atrás, largou da 18ª posição. Seu irmão Popó já se envolveu em acidente, está fora de prova. E olha o Kaká atacando aí o Raul Boesel. O Ingo fica por dentro, o Boesel tenta por fora, o Kaká vem junto. Os três vão alinhados. Raul Boesel ganha a posição do Ingo Hoffmann. E agora é vez do Kaká Bueno partir pro ataque, vamos ficar de olho aí. Vale a 11ª posição de prova. O Raul já passa pelo Ingo. E já vai embora, já vai abrindo vantagem. Kaká agora é que chega aí para essa conversa, tá aí Raul Boesel, 10º colocado com essa ultrapassagem para cima do Ingo. Raul Boesel que começou muito bem essa temporada, né, com o pódio lá em Campo Grande, na dobradinha com o Davi Mufato. Ele vai tentando retornar ao pódio. O experiente Raul Boesel. E o Kaká também faz a ultrapassagem para cima do Ingo. Realmente o Ingo não está conseguindo manter o mesmo ritmo das etapas anteriores, né? Ele vai cumprindo a sua meta na prova, que é levar o carro até o final e tentar permanecer na zona de pontuação do campeonato. Ele quer o líder do campeonato, Ingo Hoffmann. Porque pontuar para ele é importante, já que o Davi Mufato fica com 2 provas sem pontuar, né? A prova que ele foi excluído em Londrina e essa prova aqui em Interlagos, que ele vai cumprindo a suspensão que lhe foi aplicada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. O Ingo tinha até a possibilidade, em buscando a vitória nas 2 corridas, de abrir quase 70 pontos de vantagem em relação ao Davi. Porém o Ingo foi 2º colocado, somou 20 pontos lá em Londrina e vai tentando. Olha como tá aí o carro do Rodney Felício, hein? Vamos ver, o Rodney já tá fora do carro ali, tudo bem com ele.
Parece um princípio de incêndio, né? O pessoal tá agitado ali no box. Não tivemos nenhuma imagem de acidente com o Rodney Felício. Ele já vai ali dentro dos boxes. O pessoal já tirou a carenagem. De qualquer maneira, é uma imagem que preocupa um pouco. Mas está tudo em ordem com o piloto. Olha, o que tudo indica, a panca foi forte aí, hein? Vamos ver o que o time vai fazer aí no carro do Rodney Felício. E o Guto Negrão começa uma aproximação para cima do Giuliano Lossaco, hein? Acabou aquela vantagem enorme que o Giuliano Lossaco tinha. O Guto Negrão já está colado nele. Veio tirando ali de pouquinho em pouquinho o Guto Negrão. E aí já encosta no Giuliano Lossaco. Vai tomar pressão o Giuliano Lossaco no restante de prova. Vamos praticamente entrando aí na última parte da prova. Aí no trecho de subida parece que rende um pouco melhor. O carro de Giuliano Lossaco, ele consegue abrir uma pequena vantagem. Vamos para a descida do mergulho. Mas o Guto tirou uma enorme diferença, né? Vai ficando com a liderança em jogo o Giuliano Lossaco. O Guto Negrão vai se aproximando. Vamos para fechar mais uma volta. Encostou de vez ali o Guto Negrão. Eles vão contornando o S. Se a gente percebe alguma coisa ali no carro do Lossaco. Ou se é só o Guto mesmo que está com um ritmo forte. Chegou e aproximou bastante. O Antônio Jorge Neto vai ali pela terceira posição. Carlos Alves é o quarto, Nuno Figueiredo é o quinto. O da Pamplona é o sexto colocado. Estão um pouquinho mais isolados na pista e a gente vai voltando as atenções agora para a disputa pela liderança de prova. Giuliano Lossaco e Guto Negrão. Você vê aí na passagem, no complemento de 16 voltas, as 5 primeiras posições, Lossaco, Negrão. E aí depois da sexta posição, Duda, Pamplona, Pedro Gomes, Adalberto Jardim já em oitavo. Raul Boesio é o nono, Cacá Bueno é o décimo. Ingo Hoffmann na 11ª posição, Xande Negrão é o 12º. E o Guto vai para cima, tenta de um lado, tenta do outro. O Giuliano Lossaco segue protegendo, segue defendendo. Você viu ali no meio da grama o carro do Giuseppe Vecchi, né? Depois daquela escapada ali na junção. É fim de prova para ele. Vamos para fechar a volta 17. E aí vamos abrindo as últimas 10 voltas de prova. Balançou Giuliano Lossaco na freada aqui no final da reta. O Guto vai tentando uma aproximação para cima dele. Vamos fechando a primeira metade do campeonato, que vai ficando ainda mais quente com o que a gente vai vendo na pista até o momento. Vai embolar bem essa classificação se o Giuliano Lossaco conseguir manter a linha de frente. Tá aí o Cacá Bueno. Tá ali com problemas o Cacá Bueno, parece pneu furado. É isso mesmo, olha só, pneu traseiro direito furado ali no carro do Cacá Bueno. Vamos ver se dá para ele chegar nos boxes para tentar fazer a troca e voltar para a prova.
Tá aí o dono da melhor volta de prova até o momento, Antônio Jorge Neto. Ele vai pela terceira posição, Carlos Alves está ali andando junto com ele, mas sem ameaçar. O Nuno Figueiredo vai tentando uma aproximação também com o Carlos Alves ali atrás. O Duda Pamplona vai acompanhando também aí o movimento desse pelotão. Ele que é o sexto colocado de prova. Já vamos com 4 voltas de perseguição de Guto Negrão para cima do Giuliano Lossaco. Você viu lá no box, o carro do Rodney Felício permanece por lá. (18 voltas, Lossaco é o líder, Guto Negrão é o segundo, Antônio Jorge Neto na terceira posição, Carlos Alves é o quarto, Nuno o quinto, Duda Pamplona o sexto, Pedro Gomes é o sétimo, Adalberto Jardim o oitavo, Raul Boes é o nono. Ingo Hoffmann vem pela 10ª posição de prova. Depois a gente tem o Xande Negrão em 11º, Alceu Feldman o 12º, Ricardo Itinic é o 13º, Matheus Greipel o 14º, Cacá Bueno o 15º. Os pilotos que vão ficando aí na zona de pontuação para o campeonato. Kaká aparentemente conseguiu chegar nos boxes para fazer a troca de pneus e retornar para a pista. É evidente que ele já vai ficando uma volta atrás do restante do pelotão, mas voltar para a pista é importante para ele para tentar somar pontos no campeonato. E olha, o Nuno Figueiredo já começa ali uma aproximação para cima do Carlos Alves, hein? Já não está mais tão distante, eles vão passando ali pelo Fernando Correia, que é retardatário, vai recebendo bandeira azul ali o Fernando Correia. Passa Lossaco, passa Guto Negrão, passa Antônio Jorge Neto. Aí o Carlos Alves, aí o Nuno Figueiredo tentando a aproximação. Tentando achar o seu espaço ali o Nuno Figueiredo. E acima de tudo encostar no Carlos Alves. E aí a gente vai mostrando para você o Duda Pamplona, sexto colocado de prova até o momento. É o traçado de 4.309, no Autódromo de Interlagos, 4.309 metros. É a sexta etapa da temporada da Stock Car V8. E a próxima etapa será daqui 34 dias, né? Estamos no dia 13 de julho. A próxima etapa está marcada para o dia 17 de agosto. Mais uma vez no Autódromo de Curitiba, dessa vez no traçado misto. No começo da temporada estivemos em Curitiba, mas a corrida foi pelo anel externo. Você lembra bem dessa prova? Estava lotado o Autódromo de Curitiba e a vitória foi do Ingo Hoffmann. Depois de uma ultrapassagem para cima do Giuliano Lossaco, que foi o pole position e liderou boa parte da prova. Mas foi o Ingo quem começou a temporada no alto do pódio. Fecha mais uma volta de Giuliano Lossaco na liderança. E o Guto Negrão vai seguindo por ali, o Antônio Jorge Neto vem junto. Um pouco mais distante, um pouco mais atrás, mas vai mantendo a terceira posição o Antônio Jorge Neto. (20 voltas completadas aqui em Interlagos. Vamos pela volta de número 21, sem alterações ali nas 6 primeiras posições de prova. Aliás, o Ingo ganhou a posição do Xande Negrão, né? O Ingo vai para nono, o Xande Negrão cai para a 10ª posição. Depois você vê o Pedro Gomes em 11º, Alceu Feldman em 12º, Etinic em 13º, Matheus Greipel
em 14º e o Neto Denigres na 15ª posição. Aí já ganhando a posição que era do Kaká Bueno, por conta da parada nos boxes do Kaká para troca de pneu. Deu uma traseirada ali o Giuliano Lossaco, hein? Na saída do bico de pato ele deu uma traseirada. Aí a gente vê o Antônio Jorge Neto. Será que o Guto Negrão vai aproximar? Será que vai partir para o ataque o Guto Negrão agora no trecho de subida? Já dá uma recuperada ali o Giuliano Lossaco. O Antônio Jorge Neto vai tentando a aproximação com o Guto Negrão. Se continuar do jeito que tá, poderemos ter dobradinha da equipe Amateis no pódio, né? Por enquanto como segundo e terceiro colocados. Balança de novo o Giuliano Lossaco na freada. É um sintoma do desgaste dos pneus. E também a questão dos freios, né? Sempre no ponto de frenagem, o Giuliano Lossaco tá dando uma balançada no carro. Vamos ver agora aí, ó, no final da reta oposta. Ele contorna de maneira mais tranquila. Eles já vão chegando para encontrar o Hélio Saraiva ali no trecho do Laranjinha, que também vai como retardatário. O Nuno Figueiredo chegou para cima do Carlos Alves. Vai que vai embutido aí na traseira no carro do Carlos Alves. Vai buscando espaço no Nuno Figueiredo. Essa disputa aí tá valendo a 4ª posição de prova, hein? Carlos Alves largou da 2ª posição, vai se mantendo aí entre os ponteiros de prova. O Nuno Figueiredo largou um pouco mais atrás, largou da 8ª posição e vai agora brigando pela 4ª posição de prova. Tá aí a preocupação do Carlos Alves em se defender do ataque do Nuno Figueiredo. Vamos ver agora aqui na reta. Você vê o Giuliano Lossaco na liderança. Agora ele não balançou o carro na freada, não. E o Nuno Figueiredo mergulha. Mergulha para cima do Carlos Alves. Vem para ganhar a 4ª posição. Esparrama. Carlos Alves tenta dar o troco. Fica com o lado de fora. O Nuno vem. Faz ali a tangência na segunda perna do S para seguir com a 4ª posição no Nuno Figueiredo. E aqui na frente o Guto Negrão vai para cima do Giuliano Lossaco. O Antônio Jorge Neto vai cada vez mais se aproximando do Guto Negrão ali para brigar também pela 2ª posição de prova. Por enquanto aí os 3 primeiros colocados na sua tela, valendo posição no pódio. Não tem nada definido entre esses 3 aí. Vai de um lado para o outro. Na defesa de posição ali, o Giuliano Lossaco. É a reta final de prova em Interlagos. Quem será que leva essa, hein? Giuliano Lossaco, Guto Negrão, Antônio Jorge Neto. Os 3 primeiros colocados andando juntos. Vão chegando ali para a freada da junção. Aí é o trecho de subida. Lossaco já usa um pouquinho mais a zebra por ali. Sai mais embalado para o trecho de subida. Passa na frente de novo Giuliano Lossaco. Já vamos começando a contagem regressiva das voltas. Faltam 4 voltas. Olha o Antônio Jorge Neto aí, mergulhando para cima do Guto Negrão. Chegou para valer na disputa o Antônio Jorge Neto. Vai sustentando a liderança o Giuliano Lossaco. Que disputa é essa? 23 voltas já completadas. Vamos pela volta de número 24.
Eles pegam ali o trecho de subida, vão chegando no Laranjinha. Contorna bem o Lossaco e vai ficando Antônio Jorge Neto. Vinha numa prova sensacional. E aí todo sintoma, né, de quebra do prisioneiro ali na roda. Soltou a roda do carro do Antônio Jorge Neto em 3 rodas. Fica difícil para continuar, que pena. Vinha fazendo uma corridaça o Antônio Jorge Neto. Vinha para buscar pódio. E agora a briga pela vitória fica restrita. Giuliano Lossaco e Guto Negrão. Eles vão passar. São 3 voltas para o fim da prova a partir de agora. Você ligado nas emoções da Stock Car. Com isso, Nono Figueiredo vai assumindo a 3ª posição. Tá aí o Antônio Jorge Neto, né? Brincando ali na mureta. Não tem o que fazer nesse momento. Já saiu do carro. Vai voltando a pé para os boxes ali. Tem um caminho ali pelaquela mureta. Depois ele sai no portão já aqui em cima. Perto de onde vai ser realizado o pódio da prova. Que pena. Fez uma excelente prova o Antônio Jorge Neto. Uma escalada de 7 posições. É o dono da melhor volta de prova. Mas infelizmente não deu para ele. E olha o Guto Negrão aí. Ficando lado a lado com o Giuliano Lossaco. Começa pelo lado de fora. Aí perde a possibilidade de uma ultrapassagem. O Lossaco vai defendendo e vai defendendo muito. Nesse finalzinho de prova a gente já vai acompanhando há um bom tempo a disputa entre os dois. São mais de 10 voltas do Guto Negrão aí. Colado, comboiando, acompanhando, ameaçando o Giuliano Lossaco. E claro que o Giuliano Lossaco não quer de jeito nenhum tomar essa ultrapassagem. Afinal de contas ele está na busca da sua primeira vitória aqui na Stock Car. Ele que vai estreando nessa temporada. Já tem pódio, mas ainda não tem vitória. Eles passam para abrir a penúltima volta de prova. Vamos acompanhar de pertinho. O Guto vai se aproximando. O Negrão que vai já ir pela sua 4ª temporada na Stock Car, né? Começou na temporada no ano de 2000. E é mais um piloto que está atrás da sua primeira vitória também, o Guto Negrão. Vamos pela penúltima volta. E aí você vê o Duda Pamplona já chegando para cima do Carlos Alves. Pode valer a 4ª posição para ele. Olha o Duda. Já colou de lado. Só que ele fica com o lado de fora para fazer a tangência aí na curva. Aí o Carlos Alves, na sua experiência, vai mantendo ali a posição. O Duda mostrou que está rápido. Pode rolar disputa aí também pela 4ª posição de prova. O Nono Figueiredo já vai ficando um pouco mais tranquilo ali na 3ª posição. Para garantir mais um pódio nessa temporada. Ele que vem de vitória na etapa passada em Londrina. No meio deles ali está o Neto Denigres já usando o limpador de para-brisa, né? Parece que começam ali algumas gotas. Olha só, o Neto Denigres. A chuva vai chegando em Interlagos. Ainda é leve, mas vai chegando. E essa altura com os pneus desgastados, qualquer gota de água pode causar estragos. Vai para o ataque de novo o Duda Pamplona. Enquanto isso, a última volta está aberta por Giuliano Lossaco. Olha como vem aí no traçado por dentro. Defensivo, Carlos Alves. A experiência, na manha. Para manter a posição ali no ataque do Duda Pamplona. O Giuliano Lossaco já consegue dar uma respirada em relação ao Guto Negrão. E aí ele já negocia ali com seu companheiro de equipe, o Luiz Paternostro,
que é retardatário. Você vê que a chuva já chega, já vai molhando a pista. E olha o que vai rolando aí, o Carlos Alves já vai escapando. Já ficou um sabão a pista de Interlagos. A chuva chega nessa última volta. E agora o Luiz Paternostro vai ser um escudo ali pro Giuliano Lossaco. Complica a vida do Guto Negrão. Tem o toque com o Nonô Figueiredo. Balança o carro o Guto. Consegue fazer a ultrapassagem. O Nonô ainda quer a segunda posição. Vai partindo para cima do Guto. Eles já fazem um traçado alternativo para tentar sair ali da borracha com água, que fica muito lisa nesse momento. Tá aí o Giuliano Lossaco. Vem pro último trecho da pista. Já pega ali o setor de descida pro mergulho. Vai chegar na junção. O Giuliano Lossaco vem para escrever seu nome na história, na lista dos vencedores da Stock Car V8. Só mais 400 metros para ele. Trecho de subida. Vem Giuliano Lossaco. A primeira vitória chegou para Giuliano Lossaco na temporada de estreia. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando para você, Giuliano Lossaco. Para conquistar a vitória, a festa da equipe RC Competições. Ele é o vencedor da sexta etapa da Stock Car V8 aqui no Autódromo de Interlagos. Aí vem o Raul Boesel para completar a prova, receber ali a bandeira quadriculada. Cacá Bueno também passa. Completa a prova na 15ª posição o Cacá Bueno. Aí você vê o Adalberto Jardim também completando prova. O Hélio Saraiva. O Ingo Hoffmann chegando na 9ª posição e salvando pontos importantes para o campeonato. Aproveitando para abrir um pouquinho mais de vantagem em relação ao Davi Mufato. Mas a vitória também do Giuliano Lossaco vai colocando uma pimentinha nessa classificação do campeonato, hein? Ele vai chegando aos 53 pontos. Vai subindo na classificação aí o Giuliano Lossaco. Já já a gente vai atualizar os números do campeonato para você. Tá aí a volta do vencedor, a volta da vitória. A volta da celebração de Giuliano Lossaco. A primeira vitória da RC Competições nessa temporada da Stock Car V8. Time que chega aí com Giuliano Lossaco, com Luiz Paternostro. E aí já vem chegando o Giuliano Lossaco para a festa no pódio. Pode estar montado ali na entrada de box. Tá aí a chegada de Giuliano Lossaco para celebrar a vitória. Você vai acompanhando na tela do Stock Car Channel. A primeira vitória dele, tá aí a celebração de Giuliano Lossaco. Vai para o lugar mais alto do planeta nesse momento, o topo do seu carro. Vitória de Giuliano Lossaco. Tá ali o Luiz Paternostro, seu companheiro de equipe, passando para cumprimentá-lo pela vitória. Vamos ter, portanto, o pódio com Giuliano Lossaco, com Guto Negrão e com Nonô Figueiredo. Tá aí o Lossaco chegando ali para cumprimentar o Luiz Paternostro. Aí o cumprimento dos companheiros da RC Competições. E aí a festa de todo mundo da RC Competições. Tá aí, ó. Luiz Paternostro saudando ali a vitória do Giuliano Lossaco. Bonita festa com todos os integrantes da equipe RC Competições. Luiz
Maternotto que já tem passagens aqui das antigas, né? Lá em 1980. Vamos ouvir aí o resultado da prova. Depois de 27 voltas, Giuliano Lossaco com vitória. Guto Negrão em segundo, Nono Figueiredo em terceiro. Carlos Alves em quarto, Duda Pamplona em quinto, Raul Boesio em sexto. Xande Negrão na sétima posição, Adalberto Jardim o oitavo. Ingo Hoffmann é o nono e Pedro Gomes completa a lista dos 10 primeiros colocados de prova depois de 27 voltas no Autódromo de Interlagos. A gente tem ainda ali o Ricardo Etinick em 11º, antes da classificação do campeonato. Ingo Hoffmann segue líder, 93 pontos. Davi Mufato segue vice-líder, 75 pontos. Depois o Carlos Alves tem 57. Lossaco vai para 53, Chico Serra 47, Guto Negrão 44, Cacá Bueno e Duda Pamplona com 42, Nono Figueiredo com 41 e o Raul Boesio com 36 pontos. São os 10 primeiros colocados na classificação do campeonato. O Ingo vai abrindo 18 pontos de vantagem para Davi Mufato, vai criando uma gordurinha. Aí o Ingo, a gente tem ainda na zona de pontuação da prova de hoje o Ricardo Etinick em 11º, Alceu Feldman em 12º, Matheus Greipel em 13º, o Neto Denigres na 14ª e o Cacá Bueno na 15ª posição, salvando um ponto. Tá ali o Paulo Scaglione, presidente da CBA, entregando o troféu para Nono Figueiredo. Terceiro lugar para Nono Figueiredo. Você já vê ali o Rosnei Campos, que recebeu o troféu de melhor equipe, a equipe RC. Tá aí o troféu para Guto Negrão. Segunda posição para ele. E agora o troféu da primeira vitória de Giuliano Lossaco na Stock Car. Tá aí a celebração do Giuliano Lossaco e toda a equipe RC Competições. A festa do champanhe tá liberado e eu convido você para estar junto com a gente no dia 17 de agosto em Curitiba, traçado misto, para conferir as emoções da 7ª etapa da Stock Car V8. Valeu demais, parabéns Giuliano Lossaco, obrigado a você pela audiência. Seguimos acelerando juntos.